Êxodo, capítulo 25, versículo 31. Eu vou ser bem breve. As pregações lá em Curitiba eram 2 horas cada pregação, eram 4 por dia e ainda tinha uma quinta, uma extra. E eu passava, meu Deus, Jesus amado. Eu saía louco de lá o santo. Amém? Mesmo assentado, por temor e tremor. Êxodo capítulo 25, versículo 31. Todos encontraram? Êxodo capítulo 25, versículo 31. O assunto é sobre candelabro, menorá, candelabro, menorá. Vamos lá. Amém? Todos encontraram? Também farás o candelabro de ouro puro, de ouro batido, e farás o candelabro. O seu pedestal e a sua haste, e o seu cálice ou cálices, os seus botões e suas flores formarão com ele uma só peça. Dos seus lados sairão 6 hastes, 3 de um lado, 3 do outro. Numa haste haverá 3 cálices, com formato de amêndoas, um botão e uma flor. 3 cálices com formato de amêndoas, e noutra haste, um botão e uma flor. Assim serão as 6 hastes que saem do candelabro. Mas o candelabro mesmo haverá 4 cálices, com formato de amêndoas, e com os botões e suas flores. Haverá um botão debaixo do primeiro par de hastes que sai dele, e o segundo botão debaixo do segundo par, o terceiro botão debaixo do terceiro par, 6 hastes ao todo. Os botões das suas hastes formarão uma só peça com o candelabro, obra batida de ouro puro. Também lhe farás estas 7 lâmpadas, as quais acenderão para iluminar defronte dele. Os 6 espivadores e os seus apagadores serão de ouro puro. De um talento de ouro puro se fará o candelabro, com todos esses utensílios. Vê que faças conforme o modelo que te foi mostrado no monte. Amém? Pai querido, nós te louvamos por esta palavra, nós te glorificamos, te exaltamos, Pai. O tempo é curto, mas em que o Senhor, ó Pai, possa conduzir, ó Pai, esta palavra, esta mensagem, esta administração, que o Senhor possa conduzir em nome de Jesus. Abra os nossos corações, nossa mente, esteja propício para receber a tua santa e bendita palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Irmãos, quando falamos de peças do tabernáculo, nós lembramos de uma figura que Deus chamou para fazer aquele tabernáculo. O nome dele era Moisés. Esse menino, quando nasceu num lugar improvável, nasceu no Egito, numa época tão difícil, que Faraó descobriu que nasceria um libertador e começou a matar todas as crianças. As crianças eram jogadas no Nilo, mas esse menino foi salvo dos crocodilos. Ele cresceu, e Deus acabou separando a vida desse moço. Deus separou a vida desse homem que cresceu no Egito. Ele cresceu como príncipe no Egito, estudou nas melhores faculdades do Egito. Ele sabia tudo de arquitetura, de engenharia, falava 70 línguas, 70 idiomas. Pensa num homem que tem de tal conhecimento. Atos dos Apóstolos fala sobre ele, da sua eloquência, da sua palavra. Atos fala sobre ele, um homem que tinha grande conhecimento. Mas aos 40 anos de idade ele descobriu que era filho adotado, e no intuito de salvar o seu povo empurrou um egípcio e ele morreu. Ele teve que fugir para o deserto. Lá ele teve um encontro com Deus, e Deus o chamou de uma sarça ardente. Ele carregava nos seus pés ainda a sandália, com um brasão que tinha nas sandálias. Eu não conheço esse chinelo, essa sandália, mas tinha um brasão do rei do Egito, era um rei sol, tinha. E quando ele foi entrar naquele lugar, o pessoal tira as sandálias, porque o lugar que você pisa é santo.
Deus falou com ele, se tornou libertador do Egito. Mas no certo monte, ele subiu ao monte, e ele ficou 40 dias naquele monte, e Deus começou a revelar para ele coisas que iriam acontecer. Deus começou a revelar para ele sobre o tabernáculo, e Deus mostrou para ele tudo sobre o tabernáculo, e ele foi vendo, não sei como que ele viu isso, porque Deus tem seu milagre, e ele foi vendo tudo aquilo, e quando ele desce lá, ele começa a montar tudo aquilo que Deus tinha mostrado, conforme o modelo que lhe foi mostrado. Ele fez o tabernáculo, ele fez o ato exterior, ele fez o santo lugar, ele fez o santo dos santos. Eles construíram também uma arca, eles também construíram o pão, onde ia o pão da presença naquele lugar. E por último, ele constrói agora esse candelabro. Esse candelabro agora, ele não é aceso com isqueiro, ou com fogo, ou com palito de fósforo, não era aceso com pedras naquele tempo, não era este fogo que acendia esse candelabro. O fogo de Deus, quando saiu do Monte Sinai, ele acendeu aquele propiciatório, ele acendeu aquela tampa da arca por causa do sacrifício, um fogo santo tinha naquele lugar. Com aquele fogo santo, eles pegavam e acendiam o menorá, o candelabro. Ele acendia esse utensílio que tem 6 braços para cá, 6 braços para cá, uma haste no meio, então tem 7. 7 significa plenitude, significa totalidade, é o que significa. Mas quando esse candelabro ficava aceso dentro do santo lugar, do santo dos santos, ele ficava numa posição onde clareava tudo dentro daquele lugar. E havia um utensílio que nós vemos aqui chamado espivadeira. Essa espivadeira é uma tesoura grande, é uma espécie de tesourão, aonde um sacerdote entrava naquele lugar e ele limpava aqueles canais. Por isso que tem esses botões que nós vemos, essas maçãs que nós vemos. Na ponta era como uma amendoeira, uma flor de amendoeira. A amendoeira é uma flor muito interessante. Na Palestina, ela é conhecida como a árvore que vence a morte. A amendoeira. A amendoeira também estava, a vara de Arão era de uma amendoeira também, que foi colocada na arca, onde Deus floresceu do dia para a noite. Diga para o teu irmão assim, ó, Deus tem pressa na tua vida. Diga para ele, Deus vai fazer coisas de hoje para amanhã na tua vida. Você pode aplaudir esse Deus? Aleluia! Glória a Deus! Mas, por causa do fogo que era acendido com óleo de azeite e era reservado nesses botões como maçãs, onde continha o óleo ficava no carvão ali e alguma das luzes do candelabro, do braço do candelabro, começava a se apagar. Só que Deus faz tudo perfeito. Amém? Deus não trabalha como eu e você com sobra. Não é verdade? Deus não trabalha com sobra. Lembra do pão do maná? Tinha gente no Egito que queria guardar aquele pão que os anjos faziam massa toda manhã. E dizia assim, eu vou guardar porque à tarde eu vou comer mais. E apodrecia o pão. Porque Deus não faz nada com sobra. Ele é Deus, Ele manda. Então, se Deus fez 6 braços ou 7 braços, era o que era necessário. Nenhum podia ficar sem estar aceso, todos tinham que acender na mesma dimensão. Mas por causa do carvão, por causa melhor do azeite, uma crosta de sujeira, ofuscava o brilho daquele candelabro dentro do Santo dos Santos. A mesa já não brilhava como tinha que brilhar. A arca já não brilhava como tinha que brilhar. Tinha alguma coisa errada. Aí vinha o sumo sacerdote com essa espivadeira e limpava, e o brilho voltava. Pastor, que assunto é esse, pastor? É lindo quando nós cantamos canções. Tem uma do Fernandinho que canta, né? Vou brilhar! É linda, né? Vou brilhar! Filho meu, você vai brilhar! Isso, nós pegamos isso. Essa palavra é minha. Nós queremos brilhar. Nós queremos ser pessoas de sucesso. Amém? Nós queremos dar certo em tudo.
Mas quando nós falamos assim em brilho, quando falamos nisso que estamos tocando nesse assunto, é preciso se perguntar nesta noite, meu amado irmão, temos crédito com Deus? Existe crédito com Deus para que nós venhamos a brilhar? Existe crédito para com Deus nesta noite, na minha e na sua vida? Qual é o seu crédito com Deus? Você tem crédito com Deus? Você consegue fazer essa pergunta para você mesmo? Você tem crédito com Deus? Pastor, eu não tenho, pastor, porque demônios estão me perseguindo. Sério? Irmão, eu tenho uma notícia para te dar. Se demônios perseguem cristão porque tem ausência de Deus, está faltando Deus na tua vida. É por isso que você está perseguido por demônios. É tão simples. Jesus, ele deixou a sua unigenitura e se tornou primogênito de muitos irmãos. Olha, eu vou repetir isso aqui, porque isso é grande, é forte demais. Jesus, ele poderia ficar, pai, eu quero ficar com a minha unigenitura aqui, e não me importa o Eliedson, não me importa o Rodrigo, seu filho, não importa sua esposa Márcia, não me importa a sua família. Deus, Jesus poderia fazer isso, mas ele renunciou à sua unigenitura. Ele falou, pai, tira de mim isso, porque sozinho não dá para ficar. Eu quero ser o primogênito de muitos irmãos. Está em Romanos isso. Então, se você olhar para essa pessoa que está do teu lado, tem algo muito importante na vida dela, tem algo muito grande na vida dela. Mas a questão é qual é o nível de fé que nós temos para acreditar nisso, né? Será que nós cremos mesmo, como a Márcia estava dizendo aqui na frente? Eu vou ter diferente, vou ler mais, se preparando para ministrar na igreja. Isso é tremendo, até ela vai ministrar, mas seria pastora. Entende, irmão? É a gente ser bênção na vida de outra pessoa, é você ser bênção na vida de outra pessoa, entender o seu lugar dentro de uma igreja, a importância de estarmos aqui nessa noite. Como eu dizia, você pode não lembrar das mensagens que foram pregadas nessa igreja o ano todo, mas alimentou a tua vida, alimentou você. É por isso que você está aí, você ainda não caiu. É por isso que tem gente que está por um fio, tem alguns que estão até cheirando fumaça por um fio. Você não caiu ainda, porque o que você ouviu aqui alimentou, te confronta naqueles momentos, e você diz assim, não, eu ouvi uma palavra que pode mudar a minha vida, e você volta para o eixo, porque você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um, irmão. Você é uma pessoa que Deus marcou, que Deus escolheu, e Ele deixou o que tinha de melhor para alcançar a tua vida. Então você, nessa noite, em nome de Jesus, pare de cultivar sofrimento, pare de ficar preso em vícios emocionais. Estou falando até bonito agora. Vícios emocionais. Sabe o que é vício emocional? Você sempre tem o mesmo sentimento. Segunda-feira, meu Deus, segunda-feira é ruim. Eu estou viciado de segunda-feira, é um dia ruim. Quem me disse isso para você? A Bíblia fala alegreis do dia que o Senhor fez. Se você declarar que é ruim, é claro que você vai pegar um papel, vai assinar esse papel, vai entregar na mão de coisas que vão promover coisas ruins na sua vida. Tem que mudar, porque você não é qualquer pessoa. Se o meu Cristo deixou a sua unigenitura para me alcançar, não importa o que digam, não importa o que falem, eu tenho que entender que eu sou uma pessoa muito importante para Ele, e você também. Você tem que se valorizar. Você tem que parar de pensar que você é qualquer pessoa. E pior, tem que parar de aceitar qualquer coisa que empurram para você. Você não precisa disso, porque você tem um Pai celestial, você tem um Deus. Por isso nós não aceitamos aqui quando falaram para nós, mas vai ter que operar a mão. Por isso não aceitou aqui também. Vai ter que operar a perna. Se tiver, bem. Mas não somos qualquer um. Tem cura. Deus cola ossos, Deus restaura nervos, Deus restaura a coluna, Deus restaura a cabeça rachada, Deus restaura fígado, Deus restaura viciado, Deus levanta homens, Deus levanta mulheres. Deus é Deus. Mas nós precisamos entender a nossa posição neste reino. Qual é a sua? Qual é o seu crédito com Deus?
Você tem crédito com Deus? Há uma história que conta de um lavrador. Esse lavrador, Lucas, ele plantou uma vinha. E a vinha dele era muito bonita, ela cresceu. E essa vinha, ela estava linda, essa vinha. Mas ele cercou essa vinha e os seus empregados cercaram essa vinha. E de repente algumas raposas começaram a entrar naquela vinha. E aquelas raposas, elas começaram a brincar com os seus filhotes. E elas começaram a correr uma atrás da outra. E quebraram toda aquela plantação daquele homem. E escute, irmãos, a colheita daquele homem foi 20%. Perdeu 80%. Porque raposas entraram e quebraram. Daí seus empregados descobriram o que era. Eles tiveram uma ideia, falaram: vamos fechar tudo? Vamos. E eles observaram e viram que tinham raposas grandes. Eles taparam os buracos das raposas grandes, mas de repente esqueceram dos filhotes, das raposinhas. Já ouviu falar disso? As raposinhas entraram de novo na plantação que ele fez de novo. As raposinhas agora pequenas, crianças, e começaram a brincar uma com a outra, estragaram toda a plantação daquele homem. De novo ele perdeu tudo. Sabe por quê? Tampou os buracos grandes, mas os pequenininhos ficou. Pastor, não entendi. Sério que você não entendeu? Cantares capítulo 2, versículo 15. Sério. Porque esse candelabro tinha um canal nele. Esse canal, o óleo subia daqui e acendia o fogo. E o fogo brilhava ali. E não era qualquer fogo. Algumas vezes um desses canais está interrompido, está entupido, está obstruído e não produz o brilho que se deve produzir. Está entendendo o mistério? Está compreendendo o mistério? Se há alguma coisa na minha e na sua vida que tem interrompido o brilho de Deus, irmão, nesta noite você precisa rever. Se não é perda de tempo, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa tapar não só: eu estou protegido porque eu não serei ladrão, eu não serei bandido, assassino eu não serei. Mas escute outras coisas. Precisa fechar tudo. Precisa tapar todos os buracos, até das raposinhas. Pensa um pouquinho. Tem raposinhas na sua vida? Elas estão atrapalhando a tua colheita, irmão. Elas vão interferir na tua colheita. Hebreus fala sobre paz, fala sobre santidade. Paz é ausência de guerra. Santidade é alguém separado. Você se sente assim? Eu não tenho guerra em mim mais. Você se sente assim? Você se sente alguém separado? É interessante essa palavra porque muitas vezes nós entramos numa igreja e achamos que está tudo bem, mas aceitar Jesus não é conversão. Não significa que erguer as mãos e vir para frente de uma igreja está pronto, está tudo pronto na minha vida. Não. Paulo foi bem categórico aos Filipenses quando ele diz assim: olha, opere, trabalhe na vossa salvação. Precisa se trabalhar nisso, precisa se santificar todos os dias, ter ausência de guerra todos os dias, precisa cuidar da sua vida todos os dias, você precisa se amar todos os dias, porque Deus te ama. Senão você vai ficar nessa palavra como: ame o teu irmão como a ti mesmo. Se você se odeia, odeia o teu irmão como a ti mesmo. Você tem que gostar mais de você. E quando implica em gostar mais de você, essas brechas que tem essas raposinhas, você parar de cultivá-las. Porque muitas vezes na vida nós gostamos das raposinhas. São pequenininhas, não faz mal para ninguém. São os bichinhos bonitinhos que entraram ali, não vai atrapalhar nada. E nós cultivamos raposinhas da nossa vida que nos roubam colheitas. Então você não é qualquer pessoa. Você precisa operar, trabalhar nessa busca intensa para Deus. E quando nós falamos desse candelabro, que nós
estava brilhando, Henrique. Ele não produzia. Porque o óleo havia. Isso acontece em mecânica também. Eu tenho caminhão e eu sei o que estou dizendo. Quando tem um carvão que produz em cima do pistão do motor ali, dá um calço hidráulico, sabe o que faz? Para o motor. Sabe o que acontece na minha e na sua vida? Quando essas brechas entram, para. Ela para. Ela não produz. Daí vem um ditado na igreja que nós ouvimos falar a vida inteira, eu nunca entendi, não gosto, eu sinceramente não faz parte do meu vocabulário, eu não quero esse ditado, eu peço para que se alguém estiver aqui, não fale essa palavra. Nós estamos em luta. Estamos no deserto. É uma coisa que eu ouvi minha vida toda. Mas se nós não somos qualquer pessoa, nós precisamos identificar. Se estamos no deserto, nós precisamos identificar. Se é uma coisa por Deus, precisamos discernir. Se é o Espírito Santo que nos levou no deserto, ou se é maligno. Se é o Espírito Santo que te levou no deserto, tem uma palavra para você, ó. Obedeça. Fica lá. Não sai de lá enquanto Deus mandar. Mas se é maligno, ó irmão, discerna isso. Combata, luta contra. Nós precisamos saber. Mas muitas vezes nós estamos correndo de um lado para o outro, com essa conversa, que luta. A Bíblia fala que você é mais do que vencedor. É uma coisa tremenda isso. A Bíblia fala que nós somos mais do que vencedor. Então pare de perder seu sono por preocupações. Durma bem, porque você é mais do que vencedor. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. Esta palavra que entrou na minha vida e mudou a minha vida. Senão até hoje eu estava cheirando cocaína, vendendo cocaína, eu estava viciado, ou preso, ou morto. Mas isso entrou na minha vida. E Deus mudou a minha vida. Porque eu acreditei nisso daqui. E não acreditei no que os homens falavam, no que as pessoas falavam. Que diziam assim, não tem jeito, interno. Não tem jeito, manda não sei para onde. Se alguém quer a Deus transforma tudo. Dizem que nosso país cresceu, né? Evangélico. O povo evangélico do Brasil cresceu. Vocês acreditam nisso? Acredita nisso? Acredita nisso, Diego? Diz que cresceu o povo evangélico. Cresceu não, irmãos. Se dividiu. Igual a nós, Ministério PC, tem 1 milhão de denominações. Sabe o que aconteceu? Dividiu. Ela se dividiu. Então isso não é crescimento. O mesmo número de brasileiros que estão como cristão hoje é o mesmo número que estão fora como cristão desviados. Se tem 40 milhões, tem 40 milhões fora também. Então isso não é crescimento. Mas então qual é o problema? Que nós pregamos, temos igreja, oramos e falamos de Deus, e cantamos, saltamos, falamos em língua, lemos a Bíblia, ficamos empolgados. Meu Deus, o que está errado? Parece que esse candelabro está faltando, tem algumas brechas que precisam ser tapadas. Tem algumas coisas que precisam ser mudadas. Eu me lembro que estava falando ontem com o pessoal em Tatuí sobre o povo hebreu, algumas coisas que eu falei, onde tem uma mente escrava. Sabe o que é uma mente escrava? É assim, ó, eu não posso, eu não consigo. Isto é uma mente escrava. É uma mente que não tem força. Porque uma mente liberta, ela tem a mente de Cristo. E ela sabe que ela é mais que vencedor. Até na perda, ela fica feliz. Porque ela entende que se ela perdeu, é Deus que permitiu, porque alguma coisa tinha que ia prejudicar lá na frente. Até assim. Mas o povo hebreu tinha saudade. Ele tinha saudade de dizer, eu não posso, eu não consigo. Eles não aceitavam aquilo na vida deles. Nós precisamos compreender que na vida nós queremos crescer, né? Entramos numa empresa para trabalhar, nós queremos passar de atendente para não sei o que mais, depois chegar na gerência, e chegar à liderança e depois também comprar também uma empresa. Nossa, que ambição! Crescimento, né? Quem não gosta de crescer? Vocês gostam de crescer, irmãos? Todos gostamos, né? Mas o crescimento tem 2 âmbitos. Tem um crescimento que é aqui, ó.
para baixo. Você já viu alguém crescer para baixo? A raiz. E muito mais cresce a raiz para baixo do que a árvore para cima. E nós não compreendemos isso, nós não entendemos isso, nós ficamos afoitos, ficamos desesperados, nós choramos e vamos para o lugar, e vamos para outro, e vamos para outro. Estamos atrás, mas assim, Deus tem que falar comigo, e Deus está falando. Deus está operando. Deus está dizendo: eu estou te fazendo crescer. E Ele olha lá para as nuvens e fala: olha, vou ter que comprar binóculo para me ver, porque eu vou crescer. Mas Deus está fazendo aquela pessoa crescer para baixo, no anonimato, escondidinho. Esse é um crescimento saudável, porque alcança águas que vai alimentar a parte lá de cima. Uma está ligada à outra. Mas o que está errado então, se estamos na igreja, se nós oramos? A minha vida foi mudada, a sua foi? Alguém que teve a vida mudada por Deus aqui? Amém? Você já viveu milagres do Senhor? Mas nós não conseguimos alcançar. É uma luta para alcançar pessoas do Evangelho. Então nós precisamos compreender o que aconteceu. Talvez a coisa esteja lá atrás, quando descobriram o nosso país. Quando os europeus chegaram no nosso país, trouxeram africanos, e os africanos eram escravos, e eles encontraram no nosso país índios. Pastor, é aula de história? Mas quando você vai estudar tudo isso, meu irmão, você fica maravilhado, porque os africanos, escravos, eles implantaram a crença deles no Brasil. E sabe os índios? Os índios jamais aceitaram ser escravo de alguém. Eles morriam a ser escravo de alguém, preferiam morrer. São coisas que eu e você precisamos parar para olhar tudo isso. E precisamos ter mais identidade de cristão, de homem de Deus, de mulher de Deus. No trabalho, na escola, na faculdade, na empresa, na sociedade, seja onde for. Nós precisamos sim crer no nosso Deus e fazer com essas pessoas terem identidade, porque eles não perderam a identidade. Eles não perderam. Porém, com essas questões, que eles estavam vivendo, aconteceu muitas coisas no nosso país. Vamos pegar esse candelabro e transformar no Brasil. Filhos foram gerados ali. Esses filhos que foram gerados ali têm um nome muito triste. Foram gerados filhos órfãos no começo do nosso país. Depois também foram gerados filhos bastardos no começo do nosso país. Também foram gerados filhos que foram abortados no nosso país. E essa carga o Brasil carrega. Pastor, mas o que tem a ver com o nosso tudo? Porque aqui dentro de nossas igrejas, da Igreja Evangélica do Brasil, existem essas questões. Tem pessoas dentro da igreja que se sente órfão. Sabe o que é o sentimento de órfão? É que foi abandonado por Deus, é que foi esquecido por Deus. Se sente nessa questão, acha que Deus não se lembre mais, acha que Deus não se lembra mais, acha que não é amado por Deus, pelo Pai Celestial. E tem pessoas no meio evangélico que se sentem órfãos. Pastor, mas o que tem a ver? É lá atrás que aconteceu isso. Eu sei. Mas também tem filhos bastardos, espirituais. Sabe como é que é um filho bastardo? Eu não me sinto parte dessa família. Eu estou aqui, mas não sinto parte dessa família, porque afinal de contas eu não sou dessa família. É duro falar isso, irmão, mas é a realidade. São coisas que nós sentimos aqui dentro das igrejas aqui. E alguém pergunta para você assim: você é crente, você é cristão, você vai para uma igreja? Não, eu só vou lá na crescer de vez em quando, eu estou lá, só pelo som ali. Não tem. Meu pai se esqueceu de mim.
Em outras palavras, é isso. E os óbvios abortados são pessoas que se sentem tão tristes que elas perguntam assim: eu não sei por que eu nasci, não deveria ter nascido. Estão dentro da igreja, certo? Fala assim: não deveria ter nascido. Por que eu nasci? Tudo está errado para mim. Sabe o que é isso? É um sentimento disso que nós estamos dizendo aqui, ó, de aborto, de morte. Sendo que nós temos um Pai celestial que tem tudo para mim e para você. Pastor, mas o que a gente faz então? Bom, a mensagem de Jesus foi essa: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. O que eu preciso fazer? Bom, eu cheirava uma grama de cocaína por dia, não cheiro mais. Eu bebia cervejas, bebia quase uma caixa de cerveja, não sei que gosto do inferno isso aí. Não faço mais. Cigarro, fumava 2 maços por dia. Não faço mais. Eu não era uma boa pessoa. Eu era uma pessoa fora da graça de Deus. Eu ouvi essa mensagem aqui: arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. Arrependimento é uma volta de 360 graus na tua vida. É você não praticar mais determinadas práticas. É você não fazer mais determinadas coisas que podem servir de raposinhas para impedir toda a sua colheita. Eu mudei minha mente, abri o meu coração para que Deus mudasse minha mente. Mudou a minha vida. Estou falando para você do que aconteceu na minha vida, parte dela. Porque se aconteceu na minha, muito mais fará na sua. Você pode falar para mim hoje: pastor, mas eu não uso droga, eu não fumo, eu não bebo. Graças a Deus. Mas pode ter certeza que deve ter alguma porta aberta. Senão Deus não inclinaria meu coração para tocar nesse assunto. E que você precisa fechar. Porque senão seu tempo aqui vai ficar sendo não bem investido. Talvez mal investido. Senão você não vai ter o brilho 100% que é preciso, que eu estou falando desse candelabro. Se há alguma coisa na tua vida que precisa ser, na palavra, no teor da palavra, limpo, é hoje. É hoje. Não dá para servir a Deus usando droga e vindo na igreja, traindo e vindo na igreja. Não dá para servir a Deus se sentindo, fazendo coisas erradas e estando aqui. Não dá. Nosso Deus é santo, amém? A nossa procedência tem que ser santa. O candelabro é você, irmão. O candelabro sou eu. E o Espírito Santo tem a espivadeira. Talvez você escute coisas como eu escuto. Alguém diz assim: ai pastor, quando Deus tirar a bebida de mim, quando Deus tirar o adultério de mim, pastor, eu não posso ver um sexo oposto. Ah, é, mas você perguntou para Deus que quando você queria trair, você falou: Deus, eu posso trair? Daí quer que Deus tire. Perguntou para Deus se podia fumar: Deus, eu posso fumar? E quer que Deus tire. Não põe na mão de Deus coisas que nós temos que fazer, irmão. É você. O Espírito Santo está aqui. E Ele vai limpar a minha e a sua vida, de corpo, de alma e de espírito. O seu vocabulário precisa mudar. É sério, irmão. Fala na autoridade do Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus. Seus pensamentos precisam mudar. Você tem uma perspectiva ruim, talvez, de 2016. Não é? Talvez tenha alguma coisa que está interrompendo o que Deus tem para você. O Espírito Santo nessa noite quer limpar. Pastor, mas o que tem a ver com o Brasil? Tudo. Porque você não é levita.
Você não é rubenita. Você não é da tribo de Asaf. Você não é da tribo de Benjamim. Não, você é brasileiro. Foi nessa nação que Deus te colocou. Mas Deus não pegou e jogou você nessa nação dizendo assim: manda mais uma lá naquele Brasil lá. Deus tem um plano na tua vida, tem um projeto na tua vida. Mas esse plano só vai acontecer, irmão, com 100% de brilho. É só assim. Só desse jeito. Talvez você não entenda suas emoções, seus sentimentos. Talvez eles alterem. Talvez você ame a igreja um dia, no outro dia você odeia a igreja. Talvez você se canse. São 2 horas, 1h30 de mensagem, de pregação ou de culto. E você diga assim: meu Deus, demora muito, a igreja termina muito tarde. Mas eu me lembro, sinceramente, irmãos, quando íamos para os bailes da vida, para as baladas da vida, nós vínhamos embora às 5 horas da manhã. Então tem algo errado, não tem? Então precisa ser mudado. Senão, meu irmão, você vai continuar membro desta igreja aqui e só membro. E como eu disse para os meninos dos jovens, se quiserem ser apenas mais um grupinho que se levantou, a escolha de vocês. Amém. Mas se quiserem fazer a diferença nessa cidade, se apega com Deus. Amém? Eu quero orar com você nessa noite, onde você está mesmo. Não vou nem falar para você vir aqui à frente. A não ser se tiver alguém que queira entregar a sua vida para Jesus hoje, ou renovar a sua aliança com Jesus hoje aqui. Se alguém estiver aqui, você está entre irmãos, você está entre família. Não fique esperando A, B e C para levantar. A hora que a canção for tocada, você vai levantar e vir para frente para fazer uma aliança com Jesus ou aceitar Jesus. A palavra correta é receber Jesus, porque Ele fez tanta coisa boa para nós. Parece que somos muito importantes quando falamos: eu vou aceitar Jesus. Misericórdia, né? Eu quero que você feche os seus olhos. Preciso que mude a música, por favor. Eu quero que, se você tiver alguma coisa na tua vida que está interrompendo a tua colheita, você não brilha como tem que brilhar. Você tem chorado nas madrugadas. Você não tem dormido nas madrugadas. A preocupação se fez companheira do teu coração. A depressão bate na porta do teu coração todas as madrugadas ou manhã. E pior, tem um gigante que se levanta toda tarde e grita no teu ouvido: amanhã vai começar tudo de novo. E de manhã o mesmo gigante grita no teu ouvido: vou continuar tudo que fiz ontem. Precisa nessa noite eliminar isso em nome de Jesus. É só assim, meu amado irmão, você muda a sua vida. Se houver alguma coisa aqui, se arrepender no teu coração, se arrepende. Se arrepende. Se tiver que pedir perdão, peça. Fecha todas as brechas que há na tua vida, que não haja raposinhas. Fecha os teus olhos, por favor. Talvez você está casado há muito tempo, mas você só está casado. Talvez você é pai, você é mãe, você é filho, mas você é filho, você é pai, você é mãe.